Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de português do Enem. E bom, seguindo essa sequência sobre pronomes, hoje a gente vai aprender sobre colocação pronominal. Como assim? Bom, a gente vai aprender que, dependendo da situação, o pronome ele deve ir no início, né? No início, antes do verbo, no meio do verbo ou no final, depois do verbo. Vamos entender isso? A colocação pronominal observa o posicionamento dos pronomes oblíquos átonos. Me, te, se, o, a, le, nos, vos, os, as, lhes, em relação ao verbo. Gente, os pronomes tônicos, eles não vão acompanhar o verbo, tá? Eles vão se relacionar com o verbo de uma maneira diferente, né? Os pronomes nós, vós, consigo, comigo, conosco, né? Eles se relacionam com o verbo de uma maneira diferente, à distância. Já os pronomes oblíquos átonos, né? São aqueles que a gente coloca um hífenzinho, né? Do lado do verbo e coloca eles, né? Ler, por exemplo. A, o, vos, e assim sucessivamente. Por isso a gente precisa entender, né? Como e quando eles vão alternar, né? Sua posição em relação ao verbo. Vamos entender? Os pronomes átonos podem ocupar 3 posições. Antes do verbo, isso se chama próclise. No meio do verbo, isso se chama mesóclise. E depois do verbo, ênclise. Nossa, como é que eu vou decorar esses nomes, Bárbara? Então, aí você não precisa decorar os nomes. A ideia é você decorar como se faz. Na verdade, decorar não. Vou mudar isso aqui. Aprender. Se você não aprendeu, você vai aprender hoje. Mas vamos lá. Vamos tentar pensar num jeito de decorar isso? Mas vai que você tá lá fazendo sua provinha do Enem e aparece uma múltipla escolha. Nessa opção, utilizamos próclise, mesóclise, ênclise. E aí você, putz, não lembro do nome desses negócios. Meu Deus, o que vai acontecer agora? Então, vamos tentar decorar isso? Ó, pró. O pró não te dá uma ideia de coisa que vem antes, tipo pré, né? Pró é tipo uma coisa que tá acima, tá à frente, né? Então, pró, lembra do pró? Vai ser antes. O meso, gente, olha, a gente lembra lá meso, sei lá, alguma coisa que a gente já estudou, que tem meso em biologia, eu acho, né? Eu ia falar mesoesqueleto, mas não, é exoesqueleto, deixa pra lá. Mas então, meso, meio, né? Meio, é no meio. E ênclise, aí você vai falar, ênclise não parece com nada, o que eu vou fazer? Então, vai naquelas suas habilidades de inglês e pensa no and, olha só. And, fica onde? Onde que é o and, gente? O final. E aí? Então, o pró é o antes, meso é no meio, e o and, o ênclise, vai ser no final, ok? Eu espero que isso sirva para você. Esses pronomes se unem, né, aos verbos porque são fracos na pronúncia, né? Então, gente, os átonos, eles vão se juntar aos verbos desse jeito porque sonoramente é agradável, é mais fácil, né? Os tônicos, por serem agudos, não soa tão legal, então convencionou-se dos átonos se unirem aos verbos, tá? Bom, vamos lá. Próclise. Usamos a próclise nos seguintes casos. 1. Com palavras ou expressões negativas. Quais são as palavras negativas, gente? Não, nunca, jamais, nada, ninguém, nem, de modo algum. Gente, a gente vai ver que essas palavrinhas, né, as negativas, elas atraem o pronome. E não só o pronome, esse pronome aqui, o átono, ele atrai o pronome relativo também. Sabe aquilo de usar o que? Como é que a gente usa o que? Onde que a gente vai usar o que? O que também é atraído por ele.
tá? Também pelo negativo. Então, as palavras negativas vão atrair os pronomes, sempre, tá? Então, nesse caso, se tem uma palavrinha negativa, o pronome e o verbo tá certo, tá? Ó, nada me perturba, né? Então, olha ele tem que ficar bem aqui no meio dos dois, né? Ele não tem que ficar aqui, perturba-me. Não, isso aqui, ó, tá errado. Nada perturba-me. Não, perturba-me. Nada me perturba. Não fique achando que, vou usar sempre ênclise porque é mais chique, né? Desculpe-me. E tudo bem, é uma forma mais formal. Uma forma mais formal. Mas não significa que sempre tá certo, porque é formal. Temos ocasiões em que a gente precisa usar o pronome na frente do verbo e ponto final, tá? Então, olha, ninguém se mexeu, né? Mais uma palavrinha negativa e o pronome tá aqui. De modo algum, me afastarei daqui. Mais uma vez, ó. Não falha. Ela nem se importou com os meus problemas. Olha, nem, tá? Então, sempre juntinho com expressões, palavras negativas, sempre juntinho. Ele gosta da negatividade, esse menino. Vai entender isso, né? A gente quer se afastar da negatividade e ele quer ficar juntinho. Bom, a gente também vai usar próclise com conjunções subordinativas. Bom, vamos lá. Subordinativas. Quando, se, porque, que, conforme, embora, logo, que. De novo, só pra gente não esquecer. Vamos ver exemplos. Quando se trata de comida, ele é um expert. É necessário que a deixe na escola. Fazia listas de convidados conforme me lembrava dos amigos sinceros. Então, olha só. Aqui a gente tem o que subordinado, né? Isso aqui, gente, vai ter a ver com a oração subordinada. Lembra dela? Então, porque essas expressões são as expressões que estão subordinando uma determinada frase a outra, né? Essas palavrinhas aqui, tipo o que, tipo quando, né? Por exemplo, aqui, ó, ele é um expert. Essa é a frase principal. A frase que está subordinada a ela é quando se trata de comida. Aqui, nesse caso, é necessário. É necessário o quê? Que a deixe na escola. Essa é a oração subordinada, né? Então, e essa é a principal. Então, quando a gente diz com conjunções subordinativas, né, tá relacionado a isso, porque são elas que introduzem uma oração subordinada. Então, sempre que tiver uma dessas aqui, o pronome tem que estar do ladinho dela, tá? Então, o que atrai pronome? Formas negativas e conjunções subordinativas. Então, aqui, conforme, ó. Qual é a oração principal aqui? Fazia lista de convidados. Só que o que complementa? Conforme me lembrava dos amigos sinceros, né? Então, olha, ela tá aqui do ladinho, grudadinho na conjunção subordinativa. Advérbios, eles sempre vão estar grudadinho nos advérbios. Exemplo, aqui se tem paz. Quem que são os advérbios, gente? Olha só, todos eles aqui, ó. Aqui, advérbio de lugar. Sempre. Advérbio de tempo. Talvez, advérbio de tempo também. Então, todos eles são advérbios. Então, isso vai atrair o nosso pronomezinho querido. Então, aqui, ó. Aqui se tem paz. Junta, gruda nele. Sempre me dediquei aos estudos. Talvez o veja na escola. Então, vamos lá.
Mais uma vez fazer o... Então, palavras e expressões negativas, conjunções subordinativas e advérbios. Sempre vai ser próclise. Observação. Se houver vírgula depois do advérbio, o advérbio, deixa de atrair o pronome. Gente, vamos explicar isso aqui por quê. Sempre que tiver uma vírgula, não vamos falar de advérbio. Se você tem uma vírgula, você está iniciando um novo período, não é verdade? Né? Lembra isso? Que a vírgula ela separa os períodos, as frases. Então, depois de um ponto, depois de uma vírgula, a gente nunca pode começar uma frase, um período que seja qualquer, em qualquer lugar do texto, com uma próclise. Não se inicia período com próclise. Então, se a gente tem uma vírgula aqui, obrigatoriamente uma vírgula, 2 pontos, ponto e vírgula, ponto. Qualquer início de período, ele vai ter que ser ênclise, tá? Na verdade, ele é obrigatoriamente, ele não pode ser próclise. Agora, se ele vai ser mesóclise, se ele vai ser ênclise, fica a seu encargo, né? Mas esse pronome, ele tá proibido de vir para cá. Porque aqui nós temos essa quebra, tá? Olha. Pronome não inicia período, tá? Então, ó, não pode ser próclise, mesmo que não seja um advérbio ali. Tem uma vírgula, ênclise, ok? Pronomes relativos, demonstrativos e indefinidos. Então, todos esses pronomes, né, que são indefinidos, demonstrativos, relativos, eles vão atrair. Sempre vai atrair o outro pronome para perto dele. Então, ó, para gravar, pronome gosta de pronome. Então, pronome com pronome, tá? Ó, alguém, né, indefinido, porque você não sabe quem é. Alguém me ligou. Então, olha, é um pronome junto com outro pronome. A pessoa que me ligou era minha amiga. Olha só, nós temos o que aqui, querido que é pronome também. Então, ele vai atrair o amiguinho dele. Isso, pronome demonstrativo, né? Vai atrair. Isso me traz muita felicidade. Olha aqui, amiguinhos juntinhos, né? Pronomezinhos amigos ficam juntos. Então, recapitulando, palavras negativas, conjunções subordinativas, advérbios e pronomes relativos, demonstrativos e indefinidos atraem o pronome. Próclise sempre. Em frases interrogativas, quanto ele te cobrará pela tradução? Frases interrogativas, né? Quanto ele te cobrará, né? Pronome juntou ali com quanto tá antes do verbo, tá? Então, próclise vai ser em frases interrogativas também, tá? Então, olha, nós teremos próclise com palavras negativas, conjunções subordinativas, advérbios e pronomes demonstrativos indefinidos, relativos, frases interrogativas e frases exclamativas ou optativas que exprimem desejo. Vamos entender. Exclamativas, né? Tudo que é exclamando, né? Então, olha, Deus o abençoe, olha a exclamação, Deus o abençoe. Então, olha, vai ser próclise neles. Macacos me mordam, próclise. Deus te abençoe, meu filho, próclise, tá? Próclise neles. Então, também palavras exclamativas e interrogativas. Frases, né? Frases interrogativas e frases exclamativas ou optativas.
com verbos no gerúndios antecedidos pela preposição em, né? Aqui, ó, frase do nosso querido Pero Vaz Caminha, né? Em se plantando, tudo dá, né? Então, olha só, esse em aqui. Verbo no gerúndio, vocês lembram? Verbo no gerúndio é aquela... Eu vou estar transferindo, né? É o famoso vindo, indo, né? Fazendo, cantando, comendo. É tudo que tem uma continuação. Inclusive, né? Algumas pessoas abusam do gerundismo, a gente chama gerundismo. O nome é estranho, mas isso acontece. Que é uma febre utilizar o gerúndio. Ah, eu vou estar fazendo isso pra você. Amigo, você vai fazer ou não. Estar fazendo, né? Uma ação que dura aí. Está fazendo até que faz sentido, mas tá. Peraí que eu vou estar ligando pra ele. Aí você tá com a pessoa aqui, a pessoa vai ligar, uma ligação que dura 3 segundos. Mas vou estar ligando. Não, vou ligar. Olha como é que fica simples. Ah, vou ligar pra ele. Peraí que eu vou ligar, amigo. Entendeu? Vamos cortar esse negócio. Gerundismo só prolonga as coisas. A vida não é muito curta pra gente ficar de gerundismo por aí, gente. Então, olha. Em se plantando, tudo dá, né? Preposição em, verbo no gerúndio. Em se tratando de beleza, ele é campeão. Então, aqui, ó. Em se tratando. Mais uma vez, né? Frase começada com a preposição em, né? E um gerúndio em seguida. Formas verbais proparoxítonas. Lembram da proparoxítona? Como é que a gente faz, como é que a gente divide, né? Como é que a gente conta a quantidade de sílabas? Do final para o início, né? Então, ó, uma sílaba, 2, 3. Se tivesse aqui, seria oxítona. Se tivesse aqui, seria paroxítona. E como está na antepenúltima, é proparoxítona. Então, olha, oxítona, última sílaba. Paroxítona, penúltima. Proparoxítona, antepenúltima. Então, junto de verbos, né, de formas verbais proparoxítonas, a gente vai usar a próclise. Por quê, gente? Porque fica estranho para burro se a gente colocar o O aqui. Porque são palavras que têm uma acentuação tônica muito, né? Costumam ser palavras um pouco maiores, tem uma acentuação tônica muito presente, né? Vamos pensar. Não censurávamos o. Não censurávamos o. Olha que horrível. Não censurávamos o. Não o censurávamos. Não o calávamos. Não o deixávamos viver. Não o deixávamos viver naquela casa. Não o deixavam, né? Não o deixávamos viver. Não o queríamos, né, naquela casa, né? Então, sempre, né? Proparoxítonas vai ter próclise, ok? Então, revisando nossa proparoxítona, nossa próclise. Próclise com palavras negativas, próclise com conjunções subordinativas, com advérbios, com pronomes relativos demonstrativos indefinidos, em frases interrogativas, em frases exclamativas ou optativas, com verbo no gerúndio antecedido pela preposição em e com formas verbais proparoxítonas. Mesóclise, chegamos à mesóclise, que é a do meinho, né? Meso. Utilizada quando o verbo estiver no futuro do presente, né? Como é que é o futuro do presente? Vai acontecer, amarei, amarás, né? Então é o futuro do presente, é algo que ainda vai acontecer, né? Ou no futuro do pretérito, é algo que ia acontecer, mas não aconteceu. Amaria, amarias, né? Faria, beijaria, eu beijaria ele se ele deixasse. Ou, eu abraçaria você todo dia. Entendeu? É algo que poderia acontecer, mas não aconteceu. Então,
Sempre a mesóclise vai ser nessas ocasiões. Futuro do presente, amarei, e o futuro do pretérito. Vamos lá. Exemplo. Convidar-me-ão para a festa. Convidar-me-iam para a festa. Por quê? Vamos pensar nessa forma verbal? Vamos pensar. Olha só, gente. Aqui, o verbo que ele está usando aqui, na verdade, olha. Convidarão. Convidarão. Certo? Futuro do presente. Mas, quando a gente faz como a gente vai fazer a ênclise, a gente vai cortar, olha, aqui, convidar-me-ão. Então, você vai botar aqui bem no meio, é meso mesmo, gente, é no meio, tá? Então, fica o verbo na forma infinitiva dele, convidar, não é verdade? Depois que terminou a forma infinitiva, divide, coloca o pronome, né? Convidar-me-ão, convidar-nosão, convidar-te-ão, convidá-la-ão. Então, coloca aqui e depois coloca o restinho do verbo, tá? Então, ó, mesmo caso aqui, né? Que é o futuro do pretérito. Convidar-me-iam. Então, o verbo aqui, a forma verbal é convidariam. Mesma coisa, você vai pegar a forma infinitiva do verbo convidar, vai separar, vai encaixar aqui o pronome e depois você vai colocar o restinho. Entendeu? Se houver uma palavra atrativa, a próclise será obrigatória. Não palavra atrativa. Então, olha, se tiver o não, tá, gente? Vocês lembram? Palavra negativa. Não importa, tá? Se tiver, vai ter que ser próclise. Então, não me convidarão para a festa. Beleza? Sempre vai ser nessas formas verbais, né? Futuro do pretérito e futuro do presente. Mas, caso não haja palavra negativa, porque senão você não vai poder fazer mesóclise, vai estar errado, tá bom? Eu sei que você tá doido para estrear mesóclise, sei lá, na sua redação. Já tô até vendo, tá? Mas lembre sempre disso. A forma infinitiva do verbo divide, encaixa ali o pronome e fecha com o restinho do verbo, ok? Ênclise, né? O end no final. Ênclise de verbo no futuro do... Peraí, desculpa. Já começa falando aqui o que tá errado. A ênclise de verbo no futuro e particípio está sempre errada. Sempre, sempre, sempre errada. Então, ó, por exemplo, tornarei-me. Tinha entregado-nos. Não, aqui, ó, particípio, né? Particípio. Não pode. E aqui, ó, futuro, aqui é futuro do presente. Então, olha só, aqui poderia ser tornar-me-ei. Aqui você pode fazer a ênclise, olha. Tornar-me-ei. Né? Aqui você pode fazer, tinha nos entregado, próclise, né? Então, olha, futuro e particípio não pode fazer ênclise, tá errado. Ênclise de verbo no infinitivo está sempre certa. Então, verbo no infinitivo é a forma original do verbo, né? Verbo entregar. Então, você pode fazer entregar-lhe. Não posso recebê-lo, tá? Vamos lá. Como o verbo que está recebendo aqui, vocês estão vendo? Olha, tem a palavra não tem? Só que o verbo que está recebendo, ele está separado por um outro verbo. Olha, é uma locução verbal. Então, esse não já está muito longe, ele não interfere.
tá? Fiquem tranquilos. Porque senão a gente não poderia trazer o o para cá, porque não ia fazer muito sentido. Então, não posso recebê-lo, tá? Outros casos. Com o verbo no início da frase, entregaram-me as camisas, né? Então, sempre que a gente vai começar uma frase, o que eu falei, né? A próclise nunca pode iniciar um texto. Nunca, num período. Tem um ponto, é início de uma frase, é início de um período, né? Tem uma vírgula, 2 pontos, ponto e vírgula. Sempre vai ter que ser ênclise. Então, vai começar início de frase, né? Entregaram-me as camisas. Outro caso, com o verbo no imperativo afirmativo. Alunos, comportem-se, né? Comportem-se. Você pode falar se comportem também, mas comportem-se fica mais, né? Até porque, olha, falar você pode, escrever não, porque aqui a gente tem uma vírgula do vocativo alunos, né? Então, sempre que tiver início de um período, a gente vai usar ênclise. Com o verbo no gerúndio, deixando-nos por instante, né? Gerúndio, como eu disse, é tudo que é indo, ando, é tudo que está acontecendo, entendeu? Gerúndio. Então, com o verbo no gerúndio, saiu deixando-nos por instantes. Com o verbo no infinitivo impessoal, convém contar-lhe tudo, tá? Então, olha, aqui, contar-lhe tudo. Colocação pronominal nas locuções verbiais. Lembra que eu falei de locução, né? Posso recebê-lo? Locuções verbais, falei verbiais aqui, verbais, gente, desculpa. Locuções verbais são formadas por um verbo auxiliar, mais o infinitivo, gerúndio ou particípio. Então, ó, vai ter sempre um auxiliar, um verbinho que vai complementar o verbo, né? Mais um gerúndio ou um infinitivo ou um particípio. Por exemplo, auxiliar mais particípio. O pronome deve ficar depois do verbo auxiliar. Se houver palavra atrativa, o pronome deverá ficar antes do verbo auxiliar. Então, vamos lá. Havia-lhe contado a verdade, né? Não palavra atrativa. Lhe havia contado a verdade. Então, aqui, ó, nós temos 2 exemplos. Vamos lá. Havia lhe contado a verdade. O não, palavra atrativa, ó, não lhe havia contado a verdade, tá? Como ele está relacionado ao primeiro verbo, o não vai atrair, porque ele está muito mais perto do primeiro verbo, tá? Auxiliar mais gerúndio ou infinitivo. Se não houver palavra atrativa, o pronome oblíquo virá depois do verbo auxiliar ou do verbo principal. Ó, quero lhe dizer o que aconteceu, ou quero dizer-lhe o que aconteceu. Gerúndio. Ia lhe dizendo o que aconteceu, ou ia dizendo-lhe o que aconteceu. Entenderam? A gente usa as locuções verbais diariamente, né? Na escrita também, elas são bastante importantes na nossa linguagem, mas quando a gente for escrever, a gente tem que levar em consideração essas questões, tá? Onde o verbo vai aparecer, onde o pronome, tá? Se vai ser ênclise, se vai ser mesóclise. No caso aqui, a gente está trabalhando com a questão da ênclise, né? Então, nos casos de locução, né, auxiliar mais particípio, o pronome deve ficar depois do verbo auxiliar, né? Então, o verbo auxiliar é o primeiro, né? E nos casos de auxiliar mais gerúndio ou infinitivo, se não houver atrativo, o pronome oblíquo virá depois do verbo ou antes. Depois do verbo auxiliar ou antes ou do verbo principal. Então, aqui você pode fazer do jeito que você quiser. Se houver palavra atrativa, o pronome oblíquo virá antes do verbo auxiliar ou depois do verbo principal.
Infinitivo. Não lhe quero dizer o que aconteceu, tá? Aqui, ó. O não continua traindo. Então, chegamos à conclusão que esse exemplo aqui está errado, gente. Vamos desconsiderar esse exemplo? E eu peço desculpas. Não o posso receber. Aqui seria, tá? Desconsiderem isso daqui. Todo mundo erra. Já dizia a música. Bom, então, infinitivo, não lhe quero dizer o que aconteceu. Ou, não quero dizer-lhe o que aconteceu. Ai, gente, aqui ele estava certo aqui, ó. Pessoa. Se houver palavra atrativa, o pronome oblíquo virá antes ou depois do verbo auxiliar ou depois do principal. Então, pode fazer assim, tá, gente? Estava certo. Então, não quero dizer-lhe o que aconteceu. Então, pode vir depois também, tá? Longe do não. Gerúndio. Não lhe ia dizendo a verdade. Ou não ia dizendo-lhe a verdade. Qualquer um dos dois está certo. Bom, então hoje a gente aprendeu, né? A colocação, que pode ser próclise no início, mesóclise no meio e ênclise no final. É isso, a gente fica por aqui.